ao canal Brasil no Ponto News e o preço da liberdade, tá ok? Peço aqui com todo o carinho do mundo que se inscreva, compartilhe, dê aquele like, é muito importante. Dê aquele joinha no nosso canal, é muito importante, canal de direita, tá ok, gente? Aqui não tem negócio de mimimi, é direita, sangue puro, tá entendendo? Então, inscreva-se, compartilhe, dê aquele like. Nós estamos nas duas plataformas aqui, dos canais aqui, canais que apoia Jair Messias Bolsonaro, Preço da Liberdade e Brasil no Ponto News. Dê aquele like. Muito obrigado aos inscritos, muito obrigado às pessoas que nos seguem nas nossas redes sociais, é muito importante e seja muito bem-vindo, tá ok? Canal de direita, verde e amarelo, jamais será vermelho. Então, inscreva-se, compartilhe, dê aquele... Essa é a bandeira original, tá? Só para ter uma ideia. Aquela bandeira que eles usam lá no caso do PT, não é original. Aquilo é uma bandeira falsificada, tá? Aquela é uma bandeira, eu posso falar, falsificada, tá ok? Aquela é uma bandeira falsificada, que não é verdadeira não. Aquela ali eles compraram no Paraguai, tá entendendo? Não foi aqui no Brasil. Brasil é verde, verde, amarelo, azul e branco. Essa é a verdadeira bandeira do Brasil. Aquela não é do Brasil, aquela é falsificada. Aqueles usos lá de fundo lá no desgoverno, no desgoverno do Larápio, tá ok? Essa aqui é a original. Essa aqui não tem como mentir, que é fake news, que é alguma coisa que não seja correta. Tá ok, meus amigos? Então dê aquele like, compartilhe. É muito importante. Vamos fazer uma live aqui de 1 hora e meia, nos dois canais aqui. Lembrando que, gente, nós estamos lá no Rambo. Falta a gente dar alguns detalhes lá no Rambo, tá entendendo? Tem muita gente lá, tá o Jair Bolsonaro, presidente da República, e toda a turma, o Eduardo, tá todo mundo lá, Revista Oeste, tá toda a galera da direita, tá todo mundo lá, tá? Em breve nós estaremos no Twitter também. Tem o Twitter, mas o Twitter ainda não está botando ao vivo. Ele bota os pedaços muito curtos do vídeo. Mas logo, logo a tendência é ter vídeo longo e ter transmissão ao vivo no YouTube. Tá ok? O TikTok também, tá no TikTok também, tá lá o canal, só pesquisar, Brasil no Ponto TV, é só pesquisar lá. Tá ok, gente? Então inscreva-se, compartilhe, dê aquele like. Muito obrigado aos inscritos. Obrigado às pessoas que nos seguem nas nossas redes sociais. Está tudo aí na descrição do vídeo. Tá ok? Canal de direita que apoia Jair Bolsonaro. O presidente de honra do PL, tá vendo? Arrebentando aí. Mas sempre no caminho tem umas pedras que a gente tem que passar por cima da espinhosa, mas a gente tem que acreditar, primeiro acreditar em Deus. O restante é tudo acrescentado, tá entendendo? A batalha nunca é fácil, tá entendendo? A gente nasce lutando e morre lutando, tá entendendo? Então, essa não tem tempo ruim pra direita, tá entendendo? Tempo ruim é que sempre vem as tempestades, mas a vitória ela vem no dia seguinte. Tá ok, meus amigos? Então inscreva-se, compartilhe, dê aquele like. Muito obrigado aos inscritos, obrigado às pessoas que nos seguem nas nossas redes sociais. Gente, na descrição do vídeo tem um Pix, que você quiser ajudar o canal, ajude o canal. Esse canal aqui não tem participação de governo nenhum, nós não aceitamos, é uma questão de não aceitar. Aqui nós fazemos jornalismo sem mimimi, sem choradeira, sem estar pedindo nada a governo nenhum. Aqui é tudo, se a empresa quiser oferecer algo para a gente aqui, estamos dispostos a negociar e fazer propaganda aqui das empresas. Mas se não, também não esqueça, só você dando lá, dando o seu joinha, dando o seu like, já está ajudando muito o nosso canal. Tá ok, gente? Se inscreva e compartilhe, dê aquele like, é muito importante e sejam muito bem-vindos. Tá ok? Vamos lá. Canal de direita, como eu estou falando para você, estamos aqui no Preço da Liberdade e Brasil no Ponto News. Tá ok, gente? Se inscreva e compartilhe, dê aquele like, é muito importante. Muito obrigado aos inscritos. Obrigado às pessoas que nos seguem na nossa rede social. Muito obrigado de coração. Você que vai lá, dá um like, que dá aquela passada básica, vai lá, dá básica, mas dá aquele like. Não esqueça, você que está me vendo aí, que ficou olhando a gente falar aqui, dá aquele like, vai lá, aperta o botãozinho do like. O YouTube, os algoritmos, eles gostam quando você dá aquele like, quando você aperta aquele like, é muito importante. Se inscreva, compartilhe e vamos que vamos. Muito boa noite.
Agora 19h44 no horário de Brasília, começando mais uma transmissão ao vivo, tanto no canal Brasil no Ponto News, quanto no canal O Preço da Liberdade. Inicialmente, peço seu like, eu peço seu compartilhamento, eu peço que se inscreva nesse canal, que porventura vocês estiverem assistindo essa transmissão ao vivo, né? Canais esses que colocam Deus, o bolsonarismo, o conservadorismo, pátria e liberdade em primeiro lugar. Também ative o sino de notificações para acompanhar antecipadamente conteúdos e vídeos exclusivos. Lembrando que temos transmissões ao vivo toda segunda, quarta e sexta por volta das 19 horas no horário de Brasília. E por mais que aqui haja oposição a trechos da Constituição, também lembro que no artigo 5º é garantido a liberdade de expressão. Dito isso, vamos aos temas, né? Mas antes, quero lembrar dos canais que estão aqui na descrição. Independentemente do canal que, porventura, vocês estiverem assistindo essa transmissão, se inscrevam nos canais que estão aqui na descrição. Entre eles estão ali o Brasil é Nosso, o próprio Bolsonaro News, o próprio... que mais? 100% Brasil. 100% Brasil, Mito Brasil, entre outros, né? Então, se inscrevam nos canais que se encontram aqui na descrição, independentemente do canal que, porventura, vocês estiverem assistindo essa transmissão ao vivo, porque a gente faz essa transmissão e ela é distribuída em outros canais, né? Bolsonaristas, tá ok? Dito isso tudo, né, agora sim, né, vamos aqui aos temas dessa live, né, mas antes também quero lembrar que agora a gente vai fixar as nossas transmissões ao vivo no canal Brasil no Ponto News, né? Portanto, daqui para frente a gente vai fixar uma das nossas lives no canal Brasil no Ponto News, né? Inclusive a gente está voltando às nossas origens, né? Justamente, né? Fixando essa transmissão ao vivo em apenas um canal. Agora a gente tem feito transmissões simultâneas, né? Então a gente pretende fixar as nossas transmissões somente no canal Brasil no Ponto TV, enquanto na segunda transmissão simultânea a gente vem a fazer em canais assim escolhidos a dedo, né? Hoje foi o caso do Preço da Liberdade, né, que é mais um canal que se encontra aqui na descrição, né? Então, independentemente do canal que você porventura estiver assistindo, a gente pede que você venha se inscrever no canal O Preço da Liberdade, né? Hoje, porventura, a gente está fazendo essa transmissão simultânea no canal O Preço da Liberdade, mas a gente vai fixar as nossas transmissões ao vivo no canal Brasil no Ponto News e porventura em um outro canal escolhido a dedo, né? Escolhido justamente com critérios aqui, tá ok? Dito isso tudo, vamos aqui aos temas dessa live. Primeiramente, vou falar sobre a polêmica envolvendo as multas do presidente Jair Bolsonaro, tá ok? Então a gente vai falar sobre esse primeiro assunto nessa transmissão do dia 16 de agosto de 2023, agora 19h48. Em seguida, a gente vai falar aqui sobre o caso das joias, né, que é um caso muito polêmico que tem tido vários desdobramentos, né? Então a gente vai tratar sobre atualizações desse assunto. E por fim, a gente vai falar sobre novidades quanto à CPMI do 8 de janeiro, né, e mais desdobramentos do próprio depoimento do Walter Delgatti, APF. Então, a gente vai tratar aqui sobre inúmeros assuntos envolvendo justamente o 8 de janeiro, né? A gente vai falar aqui, basicamente, resumidamente, sobre os desdobramentos do dia 8 de janeiro, né? E, logicamente, vai envolver o assunto CPMI, logicamente, né? Enfim, dito isso tudo, né? Vamos, sem mais delongas, aqui ao primeiro tema desta live,
E vamos começar por essa matéria aqui que está no jornal Pleno News. Tarcísio propõe anistia que pode poupar Jair Bolsonaro de multas. O governador de São Paulo enviou o projeto de lei à Alesp. Tá aqui, matéria do jornal Pleno News. E vamos seguindo aqui, ó. Vamos seguindo aqui com uma outra matéria que também está lá no jornal, aliás, está lá no jornal Gazeta Brasil, né? Tarcísio envia à Alesp projeto que pode, que pode anular multas aplicadas durante a tal pandemia. Então tá aqui, né? Vou ler um trecho dessa matéria, até para não passar batido, né? Mas enquanto isso, você vai deixando seu like, vai compartilhando e se estiver pela primeira vez aqui, inscreva-se nesse canal que porventura vocês estiverem assistindo essa transmissão ao vivo. O governador de São Paulo, Tarcísio, enviou para a Alesp um projeto de lei que pretende anular as multas sanitárias aplicadas durante a tal pandemia. As multas totalizaram cerca de 72 milhões, né? É o que diz aqui a matéria, né? No período da tal pandemia, foram aplicadas mais de 10 mil autuações de estabelecimentos comerciais e festas clandestinas, né? Também foram feitas 579 autuações de pessoas que, por exemplo, andavam nas ruas sem a focinheira, né? A tão comentada, né? Durante a tal pandemia, né? Focinheira, ok? Então tá aqui, segundo a matéria, tá no jornal Gazeta Brasil, o Tarcísio pretende, né? Apresentou projeto que anula multas aplicadas durante a tal pandemia. Gazeta Brasil. E por fim aqui, Bolsonaro paga multa de quase 1 milhão por não usar focinheira em Brasília, né? Então tá aqui, Gazeta Brasil, né? Eu não sei se é verdade, né? Até porque acredito que há um alinhamento entre o Bolsonaro e o Tarcísio nesse caso, né? Mas eu tô trazendo aqui a notícia que tá lá no jornal Gazeta Brasil, que acabou de sair, inclusive, né? Bolsonaro paga multa de quase 1 milhão por não usar focinheira em Brasília, né? Lembrando que o presidente Bolsonaro também foi multado por não ter usado a focinheira no estado de São Paulo, ok? Então eu acredito que essa multa se trata somente de Brasília, né? Porque o presidente Bolsonaro acumulou diversas multas em algumas cidades do Brasil, né? Então tá aqui, né? Matéria do jornal Gazeta Brasil. Bolsonaro paga multa de quase 1 milhão por não usar focinheira em Brasília, tá ok? Gazeta Brasil. Enfim, pode mostrar as matérias e seguir tragamos as nossas opiniões. Tá ok, gente? Tá ok, meus amigos? Então vamos dar uma olhada aqui nas matérias aqui. Opa. Vamos um pouquinho aqui. Não. Tarcísio aqui, ele é o governador de São Paulo, tá tentando aqui, mandou um projeto lá para Brasília, para a Câmara dos Deputados, para ver se anula as multas, né? Pleno News. Vamos aqui. Tarcísio envia a Alesp projeto que aplicaria durante as multas, né? Isso aqui. Vamos lá. Tem mais uma maneira. Bolsonaro paga quase R$1 milhão em Brasília por não usar máscara. Tá ok? Mais ou menos isso aqui. Nós vamos aqui ao que interessa. Vamos começar pelo Tarcísio, que era o governador nessa época, o calcinha apertada, né? Era o calça apertada que era na época do negócio da motociata, esse negócio todo. Então, esse cara, ele se gloriava, entendendo? Ele foi eleito às custas do Bolsonaro, o tal calça apertada, certo? A gente não fala o nome, calça apertada, você sabe o que é. Ele saiu rodando pelo mundo sem usar tal focinheira. Mas ele resolveu multar o Bolsonaro. E o Tarcísio, como um liberal, um cara honesto, resolveu fazer um projeto para anular, não só do Bolsonaro, mas todas essas multas indevidas. Tá entendendo? Afinal de contas, o Brasil é um país livre. Ainda, né? É um país livre. Então, o que acontece?
Ele veio para cá pro Rio de Janeiro, tal do calcinha apertada, e ficou aqui no Copacabana Palace, todo, sem a focinheira. E aí foi para os Estados Unidos, fez a mesma coisa. Mas o Bolsonaro, quando foi em São Paulo, que fez aquela motociata, ele foi, botou multa no Bolsonaro. E o Tarcísio está tentando, mandou um projeto para a Leste para que seja anulado essas multas, todas as multas, não só do Bolsonaro, fica bem claro, todas as multas, tá dizendo, tanto do Bolsonaro como outras pessoas. Ali a pessoa que estavam na rua, fizeram festa. Sabe o que eu acho invocado do calcinha apertada? Ele não teve a coragem de multar os mendigos, tá entendendo? Rapaz, ele poderia meter uma multa nos mendigos, mas tudo bem, tá entendendo? Mendigo também, a gente é igualzinho a nós, a gente não é diferente não, tá? Igualzinho a gente, mas não fez isso, é verdade? Tá ok? Agora, ele próprio tem que dar multa nele mesmo, porque ele é o mais irresponsável de toda essa história, é ele, tá? É o calcinha apertada, tá entendendo? Mas, o que é que acontece? Ele era o tal cara que se elegeu às custas do Bolsonaro, tá vendo? Hoje ninguém, você lembra do calcinha apertada, ninguém se lembra mais dele. Porque fez um péssimo governo no São Paulo. Péssimo governo. Entendeu? Péssimo. Tá? Só fez coisa ruim em São Paulo. Péssimo. Certo? Eu vou estudar mais pra frente aí. Como tem vários outros aí que só fizeram M em São Paulo. Uma cidade maravilhosa, linda, como o Rio de Janeiro. Só tivemos administradores corruptos, só administradores corruptos. Quanto no Rio de Janeiro como São Paulo. As duas maiores cidades do Brasil, como Minas também é muito grande, mas em São Paulo e Rio de Janeiro, onde tem as maiores corrupção de governos, entendeu? De governos anteriores. Que se diga o Rio de Janeiro. Tem um PIB maravilhoso, cidade linda, mas infelizmente tivemos só governador corrupto que meteu a mão no dia do povo brasileiro. Mas a nossa justiça está aí. O Sérgio Cabral está passeando em Copacabana, dançando em escola de samba. O Daniel Silveira, que não fez absolutamente nada que pudesse prejudicar, está preso. Veja a situação do jornalista Ana Frutuoso, amigo da gente. Está preso. Enquanto isso, o Lula está solto. Vai vendo, Brasil. Vamos lá. Vou dizer mais um aqui. O Alan dos Santos está lá nos Estados Unidos, fugiu para lá, ficou para lá, né? Para não ser preso. Enquanto isso, o Zé Disseu está passeando para cima e para baixo, com conivência de algumas da nossa justiça, que está aí, faz nada. Entendeu? São um bando de cansados lá, dizendo do Augusto Nunes. São vários cansados, entendeu? Estão bem cansadinhos, cara. Trabalha quase nada. Apenas um que comanda lá, que dá as decisões, o outro segue, entendeu? Então, eu fico triste com a nossa justiça. Confio, mas fico triste. Com o desdobramento da nossa justiça, OAB, entendeu? Eles fazem propaganda apenas de alguém. A OAB tem que ser de todos, direita ou esquerda. Mas não, eles querem fora, ele faz um grupo, tá vendo? Faz um grupo ali da OAB, que é de direito, tal de prerrogatia, né? Prerrogatia, sei lá qual é o nome daquele negócio, tá? E o que foi que acontece? Aí eles botam todo mundo no balaio, quer dizer, botam por canto, isso aqui não serve, isso aqui não serve. É mais ou menos isso. Mas eu tenho certeza, e oro todas as noites, que em breve nosso país voltará ao normal. Nosso Brasil não está legal, está ruim pra caramba. Vamos falar mais na frente, já quero falar daqui da gasolina, que hoje, olha só, falaram ontem, aumentaram ontem a gasolina. E olha o que aconteceu, hoje eu estive num grande supermercado no Rio de Janeiro, estive lá no supermercado, fui em 3 supermercados aqui no Rio de Janeiro, dá uma verificada nos preços. Cara, já aumentaram tudo. O filé de peito de frango já foi para lá para sul, arroz nem se fala. Você não acha mais arroz de 15, 12, 16, você não. É de 18 para frente. Eu tô falando por baixo ainda. Que na verdade é 25, pacote de 5 quilos. Tá entendendo? E aí o que é que a gente pode fazer? Isso aí
é uma previsão que o Banco Central deve aumentar a taxa de juros de novo, tá entendendo? Porque tinha diminuído, aí o Larápio resolveu fazer um afogamento para que a pessoa não pudesse importar. E olha o que aconteceu. A política desses caras que vão para presidente da Petrobras, olha o que acontece aí. O povo vai sofrer novamente, o povo está sofrendo. Esquerda, a pessoa tem que pensar. Pensa bem. Esquerda nunca gostou de ninguém, rapaz. Esquerda não gosta de povo. Vamos lá, eu vou te fazer uma pergunta para você. Você sabe para quem você votou para deputado federal, senador? Você sabe para quem você votou no seu vereador do seu estado? Ninguém. Tem pessoas que não sabem mais em quem votou. Aí eu te digo o seguinte: cadê o Lula, que dizia que ia pacificar o país, fica o tempo todo dormindo com o Jair Bolsonaro? Tá dormindo com o Jair Bolsonaro, acorda com o Jair Bolsonaro, acorda, quer dizer, virou fetiche, né? O Jair Bolsonaro, tá entendendo? E até hoje são praticamente 8 meses de governo aí, sem fazer absolutamente porcaria nenhuma. Ele continua inaugurando nada, né? Porque o que tem aí ainda é do governo passado, do Jair Bolsonaro, Jair Messias Bolsonaro, entendendo? Infelizmente, eu vou te falar uma coisa, infelizmente, o povo vai começar a sofrer com esses aumentos de comida, tá entendendo? Que esse aí não pode faltar tudo, mas não pode faltar o rango todo dia, né? Aquele PF bacana, aquela comida gostosa, não pode não pode faltar. Agora, quais são os ingredientes que voltam a subir? O arroz, a carne e o frango. Tudo aumentando. Eu digo e comprovo, porque tudo que você anda no supermercado já está mais caro. Avisaram ontem que ia aumentar a gasolina, aumentou. E foi outra coisa, gente. Os transportes no Brasil é feito via terrestre, não é via de avião não, via terrestre. Então precisa se locomover de norte ao sul do país, de leste a oeste, tem que andar o caminhão com óleo diesel. E ele aumentaram o óleo diesel, aumentaram a gasolina, aumentaram tudo. Aí, como é que eles querem que o Banco Central baixe a taxa de juros? Como é que as pessoas podem fazer compra de alguma coisa? Não pode. Tem supermercado parcelando em 4 vezes aqui no Rio de Janeiro para que a pessoa possa se alimentar. 4 vezes sem juro para se alimentar. Para que possa se alimentar. Vários mercados do Rio de Janeiro, no segmento aí de supermercado, parcelando as compras. Porque o cara não tem dinheiro. O que segura é o cartão de crédito da pessoa. Então, tá vendo? É uma pena que a gente tem um governo podre desse aí, que está aí sem fazer absolutamente nada, só gastando, e o povo brasileiro tomando fumo. Veja que vai no supermercado da tua casa, compra lá 1 quilinho de café, meio quilo de café, para te ver que de ontem para hoje aumentou o preço. Vou te falar, verifica o açúcar, os itens da cesta básica, para você ver o que está acontecendo. Mas está baixando. Amigo, é tudo mentira isso aí. Baixou porque não está sendo exportado lá para fora, não. Não. E esse aumento de preço, é no mundo inteiro, certo? O aumento é só aqui no Brasil. Esse aumento aí maluco aí do Larápio, tá entendendo? Então, é uma pena. Eu quero aqui que o Tarcísio ele consiga reverter tudo isso aí. E Bolsonaro está com fome, for pedir o Pix lá para a turma, para todo mundo ajudou, para pagar essa multa. Se for anulado, eu tenho absolutamente certeza que ele doará esse valor para uma instituição de caridade. Tenho certeza. Eu tenho 99% que se for 700 e poucos mil, vai doar esse dinheiro para uma instituição de caridade, para ajudar as pessoas de verdade. Não querer comer as costas das pessoas. Tá vendo? É porque a gente não pode falar muito da tal focinheira, porque ainda está muito verde o negócio. Porque vai ter uma época que a gente vai poder falar mais, saber que nada acontece. Vou só falar por aí, nada acontece. Tá ok? Se inscreva e compartilhe, dê aquele like, é muito importante. Mas parabéns ao Tarcísio que resolveu meter o pé na lama e pular do outro lado, já tudo limpinho, para ficar legal, tá vendo?
Afinal de contas, o Brasil é nosso, né? Se inscreva e compartilhe. Vamos lá. Exatamente, né? Primeiramente, quero parabenizar aqui o Tarcísio, né, por essa iniciativa, né, de praticamente anistiar, né? Anistiar quem, porventura, não utilizou a focinheira, né? Porque, de fato, não há estudos que comprovam a eficácia da mesma, né? Eu já disse isso inúmeras vezes, né? Eu entendo assim que foi mais um artifício para controle populacional advindo desses globalistas, né, que são apoiados pela esquerda, inclusive pelo PT, né? Tanto que a própria esquerda, em sua maioria, se não toda, né, apoiou essas medidas draconianas, né, que inclusive visavam fechar comércio, fechar até mesmo praias, né? É isso mesmo que vocês ouviram, né? Quiseram fechar praias, né? Inclusive, foi algo que foi concretizado por Eduardo Paes, que é um corrupto, né? Mas também é um baita de um hipócrita, né? Porque ao mesmo tempo que apoia o desarmamento, anda com seguranças armados, né? Então, em suma, o Rio de Janeiro está à deriva, né? São essas pessoas são esse tipo de pessoas que acabam gerindo cidades pelo Brasil, né? São pessoas que não sabem bulhufas, né, de gestão, né? Não tem currículo nenhum para gerirem suas cidades, né, governarem, né, entre outras palavras, né, a gente entende assim que o lugar, né, do Eduardo Paes deveria ser a cadeia, não a política, né. Eu acredito que o mesmo destino deveria caber ao Larápio, afinal de contas, há inúmeros casos de corrupção envolvendo esse sujeito, né? A começar ali pelo triplex e terminar pelo sítio de Atibaia. Eu poderia ficar a noite toda aqui falando dos crimes relacionados ao Larápio, mas fato é que ele sequer deveria ser candidato, né? Muito dessas multas que foram aplicadas na tal pandemia foram apoiadas pelo PT, né? E a gente pode associar o Lula ao líder dessa quadrilha, né? A liderança dessa quadrilha, né? O chefe da quadrilha, né? Vamos dizer assim, né? O Larápio, entre outras palavras, sequer deveria ser candidato, né? Se tivesse uma justiça competente no Brasil. Mas o que esperar de uma justiça que aplica esse tipo de multas, né? Por favor, né? Onde está o direito de vir das pessoas? Porque, de fato, né, a nossa Constituição prevê não só o direito de vir, mas também o direito ao culto, a liberdade de culto e também o direito à liberdade de expressão, que tem sido muito vilipendiado por essa mesma justiça que aplica multas por você não poder usar, por você não usar a focinheira, sendo que, na verdade, né, a gente deveria ter, na verdade, a liberdade de escolha, né? Você deveria, por conta própria, ditar os rumos da tua vida, né? Não o Estado ter que dizer ou não o que você tem que fazer. Ponto final, né? Quanto menos Estado, melhor. Quanto menos Estado se intrometendo na vida das pessoas, na liberdade individual, melhor, né? Mas o que a gente tem visto advindo desse desgoverno do PT? Justamente o inchaço do Estado, né? Para que 37 ministérios? Para que transformar o Ministério da Economia em Ministério da Fazenda, né? Vocês já pararam para se questionar sobre isso, né? Eu entendo assim que eles querem mudar o nome de Ministério da Economia para Ministério da Fazenda para
não serem culpados dos descalabros econômicos que estão acontecendo no Brasil, né? Inflação alta, juros altos, preço dos combustíveis subindo estratosfericamente, afinal de contas, são os resultados que a gente tem colhido advindo desse desgoverno, que não apresentou um plano de governo, né? Então, o que esperar? Né? O que esperar desse desgoverno que está muito mais preocupado com outros países do que propriamente com o Brasil? O desmatamento aumentou no Brasil, né? Cadê que a Greta está falando sobre isso? Cadê que Leonardo DiCaprio está falando sobre isso? Né? Porque o desgoverno é o que lhes convém, né? Mas você não vê uma solução para essa situação, para esse assunto advindo do desgoverno. Eles querem o tempo todo culpar o Bolsonaro pelos prejuízos econômicos que têm acontecido atualmente no Brasil, pelo desgoverno, né? Pelo desgoverno atual que está lá em Brasília, né? Enfim, basicamente, o Brasil tem colhido, né? Frutos de um desgoverno que não tem nenhum compromisso para com a nossa soberania. O Brasil voltou a ser desrespeitado em todo o mundo, né? Que outrora era respeitado até 2022, né? Porque o Brasil não conhecia o que era deflação até o governo do presidente Jair Bolsonaro, né? Em que entende que o presidente Bolsonaro foi o melhor político, né? Que passou pelo Planalto, diferentemente de outros, né? Que se corromperam, né? Se não se corromperam ativamente, né, com lavagem de dinheiro, né, aparelharam as estatais, o que é basicamente a mesma coisa. Somente na Petrobras o PT endividou a estatal em mais de 900 milhões de reais, né? Fora o aparelhamento estatal, o PT também aparelhou o judiciário. E hoje a gente vê esses inúmeros descalabros acontecendo, né? Não só no que tange a aplicação de multas por pessoas não utilizarem a tal focinheira, mas pelo fato da liberdade de expressão mesmo ser vilipendiada dia após dia, né? Que a gente tem visto, né, principalmente com esses presos políticos, são justamente arbitrariedades que advindas de determinações que jamais deveriam ser cumpridas, né? Por exemplo, o Daniel Silveira hoje está preso por conta de opinião. Existe crime de opinião no Brasil? Não, né? Mas hoje se prende pessoas apenas por prender, né? E tem uma outra situação que está acontecendo no Brasil atualmente, né? Que é o caso da inversão de valores, onde querem transformar o certo em errado e o errado em certo. Hoje Daniel Silveira está preso, enquanto Sérgio Cabral se encontra solto. Hoje o Lula está solto, enquanto o Índio Sererê está preso. Hoje o Alan Frutuoso está preso, enquanto o Larápio está solto, né? Então, são esses tipos de inversão de valores que vem acontecendo no Brasil que transformam a nossa imagem, né? Deixam uma mancha na nossa pátria, né? De fato, hoje a gente está trilhando caminhos de ideologias nefastas, né? De ideologias que nunca funcionaram em país nenhum. Não será no Brasil que irá funcionar, porque outro dia o Larápio estava dizendo que tem orgulho de ser comunista, né? Sendo que é um regime que por onde passou trouxe fome, miséria e insucesso de uma forma geral, né? Inclusive se cogita sobre uma possibilidade de uma segunda visita de Nicolás Maduro ao Brasil, um sujeito que é procurado até mesmo pela ONU, né?
ONU essa que foi a favor de todas essas medidas draconianas que aconteceram durante a tal pandemia. Portanto, não é uma instituição de credibilidade, né? Mas acerta no que tange a criminalizar esse sujeito que, no meu entendimento, não é um presidente, né? Mas que é apoiado pelo Larápio. Aliás, você não vê uma crítica por parte do desgoverno a esses regimes antidemocráticos pelo mundo, né? No que tange, por exemplo, Venezuela, Cuba, Nicarágua, né? Onde se prende até mesmo padres, né? Padres apenas por prenderem, né? Basicamente, hoje, pessoas são presas aqui no Brasil sem motivo algum, né? Opinião não é crime ou não deveria ser, né? Mas de que adianta palavras, né? Se no fim da linha, né? No fim da linha acabam se cumprindo ordens ilegais, né? Eu entendo assim que ordens ilegais jamais deveriam se cumprir, mas hoje a gente está vivendo sobre esse Brasil onde não se respeitam a Constituição. Se não respeitam a Constituição, vão respeitar quem? Se não respeitam o próprio presidente Bolsonaro, vão respeitar quem, né? Porque outro dia estava acontecendo o julgamento de inelegibilidade do Bolsonaro. O motivo é a tal reunião com embaixadores, sendo que isso é prerrogativa do próprio presidente da República. Inclusive, alguns embaixadores disseram que o próprio presidente Bolsonaro não cometeu crime algum, né? Diferentemente do próprio Fachin, que fez uma reunião com embaixadores de forma inconstitucional, né? Se a chapa Dilma e Alckmin fosse cassada, o presidente atual do TSE jamais estaria ocupando seu cargo, né? Seu cargo ali naquela instituição que, no meu entendimento, jamais deveria existir, né? Só existe no Brasil, o que por si só já traz vergonha ao Brasil, né? Vergonha ao Brasil, né? Então, entre outras palavras, né, o Tarcísio faz certo em querer anistiar essas pessoas que porventura não utilizaram a focinheira, né? Eu entendo assim que a liberdade de escolha, né? A gente deveria seguir as nossas leis, leis essas que são desrespeitadas dia após dia, né? A gente entende assim que o Brasil tá sob um regime de exceção, né? A gente entende assim que a gente está sob um desgoverno que não tem nenhum compromisso para com essa nação, né? Mas enfim, é importante que o Tarcísio venha a fazer um contraponto quanto a esse assunto. Afinal de contas, foi uma questão que foi comprada, né? Comprada pela esquerda, né? Comprada de uma certa forma pelo politicamente correto, né? O que é inadmissível, né? Porque essas medidas draconianas vilipendiaram a Constituição, que prevê justamente o direito de vir, que prevê a liberdade de escolha também, né? As liberdades individuais, a liberdade de expressão, né? Então, eu entendo que assim, a liberdade de expressão, a liberdade de culto e também o direito de ir e vir são cláusulas pétreas, né? Que não foram respeitadas durante essa tal pandemia, né? E outra, né? Cadê os estudos que comprovam que essa focinheira de fato funciona, né? Ou funcionava? Porque, segundo estudos mais sérios, parece que a tal focinheira não funcionava, né? Não tinha eficácia de fato, né? Então, eu parabenizo o Tarcísio
por essa ação, né, de anistiar não só o presidente Bolsonaro, mas as pessoas que porventura não utilizaram a focinheira, né, dizer novamente que hoje a gente vive sob um estado de exceção, né, resumidamente não temos justiça no Brasil, né? Afinal de contas, o que esperar de uma justiça que prende pessoas por prenderem, né? Prende pessoas apenas por seguirem um espectro político, né? Um lado do espectro político, né? Quer dizer, um lado pode falar o que quiser, enquanto o outro lado tem que ser punido ou cerceado, né? Isso é um sinal de que o Brasil, muita coisa no Brasil não está certa, né? Mas o Tarcísio, é importante que o Tarcísio venha a fazer um contraponto, não só nessas questões, nessas medidas draconianas, mas um contraponto ao PT, né? Afinal de contas, o próprio Tarcísio vacilou no que tange a aprovação da reforma tributária, mas entre outras palavras também tem feito um contraponto quanto a essas medidas draconianas, né, que foram vendidas, né, que foram compradas pela esquerda durante a tal pandemia, né. Mas enfim, para o menino Tarcísio, né, eu acredito assim que essa multa que o presidente pagou de Brasília, né, no que tange a Brasília, né, jamais deveria existir, porque de fato a nossa Constituição não foi respeitada nesse caso, né? Afinal de contas, é o direito de vida das pessoas, né, que foram vilipendiados, né? A gente entende assim que é cláusula pétrea essa questão de você poder ir de lá para cá sem qualquer tipo de retaliação, né, por parte desse judiciário, né? Resumidamente, não temos justiça no Brasil. Parabenizo o Tarcísio, né? E eu entendo, né, que o Bolsonaro tem passado por várias injustiças, né, que passam não só no que tange essas medidas draconianas, mas também ao julgamento de inelegibilidade do próprio Bolsonaro. Afinal de contas, ele passou por um julgamento politiqueiro, criminoso e, logicamente, inconstitucional. Tá ok, meus amigos? Então inscreva-se, compartilhe, dê aquele like, dê aquele seu joinha ali, ó. Vai lá, você está assistindo a live aí, vai lá, senta o dedo no like, ajuda o canal a crescer cada vez mais, é muito importante e seja muito bem-vindo. Tá ok, meus amigos? Então dê aquele like, compartilhe nosso vídeo, compartilhe nossa live, é muito importante e seja muito bem-vindo. Gente, na descrição do vídeo tem um Pix, se você quiser ajudar o canal, tá aí, ajude o canal. Tem outros canais parceiros que estão aí na descrição do vídeo, ajude o canal lá, se inscrevendo nele, dando aquele like. Vamos lá. Vamos seguindo aqui com a nossa live, né? A gente pede humildemente seu like, seu compartilhamento e se estiver pela primeira vez aqui, inscreva-se no canal, né? Inscreva-se nesse canal que independentemente você porventura estiver assistindo essa transmissão ao vivo, tá ok? Vamos lá então, vamos aqui ao segundo tema desta live. Vamos falar sobre o caso das joias, né? Investigação sobre joias e Bolsonaro é enviado ao SPTF. Pleno News. Inclusive, o próprio SPTF acabou atendendo ali a um pedido da defesa da Michelle e acabou concedendo ali aos advogados dela o acesso ao próprio inquérito envolvendo esse caso das joias, tá ok? Essa primeira matéria está no jornal Pleno News. Vamos seguindo aqui, ó. O ACF, que é advogado Bolsonaro, diz ter comprado Rolex com dinheiro próprio. Pleno News. Vamos seguindo aqui, o Hora Brasília. Joias concedidas ao presidente Jair Bolsonaro podem entrar supostamente na pauta da CPMI do Rio de Janeiro, segundo relatora. Vai vendo, Brasil. Hora Brasília. Então tá aqui, né? Vamos seguindo, Pleno News. Militar cumpre ordem ilegal, diz advogado de Mauro Cid, né? Novo advogado de Mauro Cid, né? Então tá aqui, matéria do Pleno News. E por fim aqui, Conexão Política PF começa a perícia em celular do pai de Mauro Cid. Ok? Conexão Política.
Enfim, pode mostrar na matéria seguinte, traremos as Vamos nossas lá. opiniões. Tá ok? Aí, ó. Vamos lá, gente. Matérias já estão aqui, ó. Vou chegar aqui mais um pouquinho aqui, ó. Tá? Investigação sobre joia é enviada ao STF. Tá ok? Pleno News. Vamos lá. Vamos ter mais uma matéria aqui. Vamos lá. O ACF lá, do advogado Bolsonaro, pagou com dinheiro próprio. Tacou? Para retirar as joias lá. Joias do ex-presidente Jair Bolsonaro. Bolsonaro pede entrar com pauta na CPMI. Quer dizer, eles podem ali utilizar dessa covardia, que é, como é que diz assim, aquela Lisiane Gama, vamos lá começar por ela. Cara, ela tá fazendo o que ali? Nada. É amiga do Flávio Dino. Agora ela quer puxar o negócio para cima do Bolsonaro. A CPMI, ela virou casa de Manjoana, né? Casa de Manjoana. Porque ele não quer investigar o Lula. Todo mundo sabe o que aconteceu no dia 8 de janeiro. Todo mundo sabe. Ele não engana mais ninguém. Essa turma de larápios, ele não engana mais ninguém. Entendeu? Ela tá ali fazendo um contraponto, não sei o quê. Aquele Arthur Maia, eu também não confio nele também. Confio nele. Confio não. Tá entendendo? Não confio não. Tá entendendo? Como o pai do brasileiro não confia. Não confia nele. Tá entendendo? Porque ali aquele cara chove não molha, fala uma coisa, depois fala outra, tá entendendo? Então, chega mais pra frente. Não é, tá bom. Aí não é uma coisa sensacional, tá entendendo? Não é um cara bacana ali que possa fazer um contraponto legal. A Ligiane Gama, os que estão na plateia, no caso, fazendo as perguntas, são o Eduardo Bolsonaro, aquela turma ali, tá entendendo? Mas a presidente ficou com eles. Todo mundo sabe que todo mundo ali são comprados. Todo mundo sabe ali que tudo comprado ali. Emenda, disso, aquilo, outro. Veja o que aconteceu aí com a CPI do MST. Todo mundo sabe o que aconteceu. Todo mundo sabe o que aconteceu. Eles queriam tirar ali para não chamar os ministros da dele. Só que tem que os ministros do Lula são todos sem vergonha. Aquele Arthur, aquele cara da Bahia, essa turma ali, tudo era conivente com o MST. Todos eles. Entendeu? Agora, sobre a joia do Bolsonaro, Bolsonaro já falou, cara, você recebe milhares e milhares de pessoas. O Mauro Cid, se ele fez alguma coisa, vai pagar pelo erro dele. Entendeu? Tem coisa que o Bolsonaro só está sabendo agora. Entendeu? Como é que o cara vai ficar lá, entendeu? Uma coisa que aconteceu lá, eu sou responsável? Não, eu não sou responsável, não. Afinal de contas, o cara é chefe de ordem dele, fez errado, não vai pagar. Se o advogado fez errado, também resolve lá o que tem que ser feito. Só que tem que é uma coisa, o Bolsonaro é perseguido dia e noite, entendeu? Porque ele não tem, como diz, Ibope. Ele não tem Ibope, aí ele resolve chamar o nome do Bolsonaro para poder dar o Ibope, entendeu? Veja o que aconteceu na live que atualizei. O Lula, na terça-feira, chegou a 10 mil pessoas. O Te Atualizei estava 40 mil, e isso não era ao vivo, tá? Era uma estreia. Entendeu? Então, o que eu tenho para falar para vocês é o seguinte: Bolsonaro, se ele errou, eu acho que não errou. Porque você não vai saber o que um secretário está. De repente ele está sabendo essas coisas agora. Nem sabia disso. Já devolveu. O Bolsonaro hoje é um cara milionário, ele é um presidente milionário. Porque o pessoal fizeram um depósito em peso para ele, ajudaram muito o presidente ali. Isso é muito bom. Entendeu? Isso é mais uma prova que o Bolsonaro não meteu a mão no dinheiro da presidência da República. Mas eles querem arranjar um negócio para comparar o Bolsonaro ao Lula. Lula é diferente. É diferente porque todo mundo sabe o que ele fez no passado. Todo mundo sabe que ele meteu a mão no dia da Petrobras. Todo mundo sabe que ele meteu a mão. Aquele negócio do sítio de Atibaia, aquele apartamento, tem foto dele, tá entendendo? Mas eles resolveram anular porque não era aquilo ali, não valia muito a pena, né? Quer dizer, meter a mão no dinheiro dos brasileiros não vale muito a pena. Agora, negócio de joia, Bolsonaro devolveu. Se tiver que devolver, vai devolver, rapaz. Ponto final. Agora,
tudo é para encher o saco da pessoa. O cara não tem paz, ele saiu da presidência e o cara não tem paz. Entendeu? E tem os agora tem a quadrilha de dorminhoco, né? Que um só trabalha e o restante fica tudo dormindo. Um só trabalha e o resto dormindo. Os cara ganham 40, 50 mil, juntando ali gratificação, mas pega até 100 mil por mês, todo mês, para maltratar o povo brasileiro, para massacrar o povo brasileiro. Tá vendo? Vou voltar a falar que tá aí o preço da gasolina. O preço da comida começou a crescer, aumentar de novo no mercado. Eu fui no mercado hoje para me ver. E chega no mercado, realmente bate com o que todo mundo estava falando. Tudo mais caro. A carne está mais cara, o arroz está mais caro. O arroz já vinha caro assim. Você sacanagem. Um quilo de limão, R$ 9, um quilo de limão, veja só. A gente compra na Norte Fruto por R$ 2,99, R$ 3. Pulou para R$ 8, R$ 9, R$ 9,99. Quilo de limão. Tem uma ideia. Mas vou fazer o quê? O povo diz, segundo a informação que eu entendi do TSE, que o Lula ganhou com 60 milhões de eleitores. Certo? Aonde está esses 60 milhões é que ninguém sabe, tá entendendo? Mas tudo bem. Ganhou, tá ganhando, é coisa do passado. Tá entendendo? O Lula está em plena campanha, ele já fala em reeleição. Tá entendendo? O cara está morrendo, mas está falando em reeleição. Em vez de se cuidar, que já está... deixar essa turma nova, Nicolas, essa turma nova aí, ser presidente da República, correr atrás e ter o seu porto seguro. Não. Ele quer estar lá no meio da negócio, que é um negócio de poder. Sabendo que a qualquer hora podemos bater a bota, né? Essa é verdade. Isso aí não tem bom de correr, não. Qual é a história que vai descer dessa família? Um cara corrupto, que meteu a mão no dia da Petrobras, meteu a mão no dia da Caixa Econômica Federal, tá vendo? Banco do Brasil, aquelas palestras mentirosas que dizia que só ele e o Bill Clinton era que faziam mais palestras, que o dinheiro fazia nos Estados Unidos, né? É o mesmo caso, né? Em Cuba ninguém quer fazer palestra em Cuba, né? É só nos Estados Unidos, Reino Unido, só nesse lugar, né? E o dinheiro você sabe como é que voltava. Então, gente, o que eu tenho para te dizer é o seguinte: isso é mais uma cortina de fumaça. Ninguém se lembra mais da... Olha, tem alguém... Você lembra que há um mês atrás, teve um tal ministro que disse que foi esculachado lá em Roma. Até hoje, não vê as imagens. Cadê as imagens? Cadê o impeachment do Barroso? Tiver as próximas eleições, tá? Porque se eu digo que tem um senador daqui no Rio de Janeiro, eu vou até falar o nome dele, o Romário. O que é que o Romário fez até hoje, cara? Qual foi o projeto assim, de magnitude assim que o cara fez? Nada. Tiririca. É do PL, esse pessoal tem que sair para fora, mas não tem que tirar ele não tem que expulsar. Ele tem que deixar o partido perder o mandato. É isso que tem que fazer. Do contrário, fica aí mesmo, tá tudo certo. Vocês são de esquerda mesmo, entendeu? E eu tenho fé em Jesus que vamos eleger muitos prefeitos em todas as capitais do Brasil e do mundo. Vão ter candidato eleito aí com o braço forte do Jair Bolsonaro, presidente da República. Tá ok, meus amigos? Então é isso que eu tenho para falar aqui em referente a essa joia. Eu acho que é uma cortina de fumaça. Ninguém fala mais das imagens lá de Roma. Ninguém mais fala daquele de Barroso que ele falou que ganhou, como é que diz? Vencemos o bolsonarista. Quer dizer, ô Barroso, você dá um candidato a presidente da República, cara. Vai lá fazer tua fezinha lá, meu amigo. Tira o paletó e regaça a camisa e vai pedir voto. Porra, leva jeito pra coisa. Tá vendo? Agora, tá mais fácil pra você ir pra um limbo de que ser presidente da República. Tá ok? Isso é Barroso, né? O nome dele é Barroso. Então, gente, o que eu tenho pra falar pra vocês aqui
Se inscreva, compartilhe, dê aquele like, é muito importante o seu compartilhamento. Joia, é apenas uma cortina de fumaça para que as imagens de Roma não apareçam, o negócio do Barroso, o impeachment dele não floresça, e o Lula fazendo a negociata dele. Como você vê, né? A negociata. O povo brasileiro é que sofre com isso. Arrancou dinheiro da saúde, da cultura, arrancou dinheiro de todo mundo. Cadê? Cadê a educação? Ainda quer acabar com as escolas cívico-militares. Tá vendo? Isso é um larápio, rapaz. Isso aí não vale nada, isso aí. Isso aí tem que morar, tem que voltar a ser metalúrgico, entendeu? Metalúrgico, entendeu? Trabalhar os metalúrgicos ganham muito dinheiro trabalhando honestamente, não de larápio desonesto. Se inscreva, compartilhe, dê aquele like, é muito importante. Live nesse canal, gente. Toda segunda, quarta, sexta-feira, a partir das 19 horas. Então, sempre dando like e compartilhe. Exatamente, né? É inadmissível que se cogite um tema desse na CPMI, sendo que a CPMI foi feita para investigar os atos do dia 8 de janeiro. Né? Logicamente, houve uma demora por parte do Mauro Cid em arquivar essas joias ao acervo, mas foram devolvidas, né? Foram devolvidas, foram presentes, né, que os árabes entregaram ao presidente, né, mas que já foram arquivados, né, já foram levados ao acervo presidencial. Né? Não houve quaisquer negociações por parte de Mauro Cid nesse caso. Né? Muito pelo contrário, agente de ordens serve para executar determinações, mas nunca foi o pedido do presidente utilizar essas joias, né, para qualquer tipo de ilegalidade, né, nesse caso. Inclusive, há segredos entre o Bolsonaro e o Mauro Cid que eles levarão para o resto de suas vidas. Né? São segredos de Estado. Né? Não cabe a um ou outro quererem saber disso, né? Mas o ponto não é esse, né? O ponto é que o sistema quer, contra aliado do Bolsonaro, que eles inventem delações premiadas contra o presidente. Afinal, não há o que incrimine o presidente Jair Bolsonaro. Inclusive, desafio a qualquer veículo de imprensa que me aponte um caso de corrupção envolvendo o próprio Bolsonaro em seus tempos de deputado, quanto em questão, né, porventura, do seu governo. Né? Inclusive, né, o presidente Bolsonaro escolhia seus ministros por critérios técnicos, diferentemente do que a gente tem visto agora, né, através de um desgoverno que escolhe por critérios ideológicos. Né? É inacreditável que um sujeito igual ao Flávio Dino que esteja no Ministério da Justiça, né? Sendo que um sujeito desse não vale até mesmo para síndico de prédio. Essa que é a verdade. Essa que é a verdade. Né? Geriu muito mal, né, os estados que porventura ele foi eleito. Né? Agora, quem dirá ele organizar, né, ou administrar um ministério tão grandioso, né, que é o caso do próprio Ministério da Justiça, né, que outrora era ocupado através ali, né, do Anderson Torres, né, que não tem qualquer tipo de envolvimento com os atos do dia 8 de janeiro, né, que é uma narrativa, inclusive, disseminada, uma falsa narrativa disseminada pelo próprio sistema, né? Uma outra narrativa, né? Uma outra narrativa falsamente que chega até mesmo ao presidente Bolsonaro, sendo que o Bolsonaro estava juntamente com o Anderson Torres nos Estados Unidos quanto aos atos do dia 8 de janeiro. Portanto, tanto um quanto o outro não tem qualquer tipo de envolvimento com aquelas invasões, né?
não só eles, mas o próprio Mauro Cid, o próprio advogado Wassef e o Max Guilherme, né? Lembrando que tanto o Max Guilherme quanto o Mauro Cid se encontram presos políticos, inclusive, são presos políticos, né? A gente entende que essa investigação sobre as joias é só mais uma falácia, né? O intuito mesmo do sistema é querer incriminar o Bolsonaro por algum ou outro motivo, né? Já o tornaram inelegível por conta de uma inconstitucionalidade, né? Porventura através de uma inconstitucionalidade, porque reunião com embaixadores é prerrogativa privativa do presidente da República. Não só isso, o decreto de graça do Bolsonaro concedido a Daniel Silveira é outra prerrogativa do próprio presidente da República, né? Mas o sistema não liga para isso, né? O que eles querem é somente se perpetuarem nos seus cargos e visando somente interesses próprios, né? Mas quando houver uma quebra de sigilo contra esses ministros do STF, eu acredito que a casa vai cair. A casa vai cair. Afinal de contas, tem muita coisa, né? Muita coisa que esses ministros escondem, né? E que não vem à baila, mas eu entendo assim que eles já vêm cometendo inúmeros crimes saindo fora da Constituição, né? Já que o assunto aqui envolve o julgamento de inelegibilidade de Bolsonaro, então, logicamente, que eles que estão fazendo atos antidemocráticos, não o presidente Bolsonaro ou qualquer pessoa ligada à direita, né? Afinal de contas, o próprio sistema, né, priva pessoas de direita ao acesso a inquéritos envolvendo não só o usado do 8 de janeiro, mas esse caso propriamente das joias. O próprio advogado do presidente Bolsonaro não tem acesso nenhum a qualquer inquérito envolvendo o STF, o que é um absurdo. Agora, quanto à compra do Rolex feito por ele, é uma questão pessoal, do próprio advogado, né? De novo, ele não tem nenhum envolvimento com qualquer crime, né? Ele comprou através de dinheiro próprio dele, né? Não há o que ser discutido nesse caso, né? Mas é aquilo, né? O sistema quer porque quer inventar delações premiadas contra o presidente Bolsonaro, presidente esse que é honesto, né? Inclusive reputação ilibada, reconhecido até mesmo pelo Joaquim Barbosa por não ter se envolvido com o mensalão, que foi mais uma maracutaia criada pelo PT. Inclusive voltou a tomar lá da cá, né? Justamente, eu posso exemplificar aqui, né? Voltou justamente na questão da reforma tributária, né? Que foram liberados, né, mais de 7 milhões, né, 7 milhões ou bilhões por parte do desgoverno para que deputados viessem a votar a favor dessa tal reforma, né? O que é um absurdo, né? É um absurdo porque a gente vê que o Arthur Lira está lado a lado com o Larápio, né? Ninguém solta a mão de ninguém aqui, mas eu entendo ainda que o Arthur Lira possa vir a tretar ou até mesmo brigar com o Larápio. Afinal de contas, entre Lula e Arthur Lira, eu torço pela briga, né? Afinal de contas, quanto mais brigas houver entre esses dois, mais o Brasil ganha, né? Quanto mais a esquerda se divide, mais o Bolsonaro ganha. Eu entendo dessa forma, né? Agora, no que tange, né, novamente, a esse caso das joias, é mais uma falácia atribuída
tanto ao presidente Bolsonaro quanto aos seus aliados, né? Que crime cometeu? Que crime cometeu? Né? Crime de opinião, isso não existe no Brasil. Opinião não é crime, ou não deveria ser. Ou não deveria ser, né? Porque a gente está nesse Brasil atual onde prende pessoas por prenderem, né? Sem qualquer motivo, sem qualquer motivo. Inclusive, tornaram o Bolsonaro inelegível sem qualquer motivo também, né? Sem qualquer motivo também, né? Então, entre outras palavras, né, eu isento aqui o Mauro Cid por qualquer tipo de suposta maracutaia que tenha inventado sobre ele, de novo, né? Eu entendo assim que há muito futuro político ao Mauro Cid. Eu acredito que ele deveria repensar, quem sabe, numa carreira política. Afinal de contas, foi uma baita vitrine para ele seu depoimento na CPMI, né? Agora, discutir joias na CPMI, por favor, né? Não faz sentido nenhum, né? A CPMI cabe a discutir apenas os atos do dia 8 de janeiro, não joias, não joias. O Arthur Maia não é confiável, não é confiável. Inclusive, houve uma quebra de acordo entre o próprio Moraes e o Arthur Maia, aliás, e uma CPI, né? Não sei qual agora, né? Mas, enfim, isso é para você ver, né? Para vocês verem que não é possível confiar em comunistas, de jeito nenhum, de jeito nenhum. Agora, quererem julgar um caso que não cabe a CPMI julgar, né? Isso é de uma inescrupulosidade sem tamanho, né? Mas agora ver os desdobramentos desse caso, logicamente haverão novos capítulos sobre esse assunto, né? Mas de novo, né? Bater naquela mesma tecla, né? Que Bolsonaro é honesto, né? Diferentemente do Larápio, que é um corrupto. Tá ok, meus amigos? Então inscreva-se, compartilhe, dê aquele like, é muito importante o compartilhamento. Live nesse canal, gente, toda segunda, quarta e sexta-feira, a partir das 19 horas. Então siga o líder, que é o canal Brasil no Ponto News e Brasil no Ponto TV. Nós estamos aqui nas duas plataformas, Brasil no Ponto News, e também estamos no Preço da Liberdade. Tá ok, gente? Então inscreva-se nesse canal. Na descrição do vídeo tem vários outros canais que você pode ajudar, tem um Pix que você pode ajudar. Afinal de contas, nós não temos ajuda de bolufra nenhuma, de nenhum governo. Nós não aceitamos, porque fazemos o jornalismo independente. Tá ok? Inscreva-se, compartilhe, dê aquele like, é muito importante, e sejam muito bem-vindos. Tá ok? Exatamente. Vamos aqui ao último tema desta live. Vamos falar sobre os atos do dia 8 de janeiro, né? Mais especificamente sobre a CPMI, que julga essas invasões que aconteceram lá na Praça dos Três Poderes. A oposição representa contra Flávio Dino na PGR por crime, representa contra Dino na PGR por crime de prevaricação. Flávio Dino não enviou o material completo à CPMI do 8 de janeiro, apenas imagens de 2 câmeras. Pleno News. Vamos seguindo aqui com uma outra matéria. A matéria que acabou de sair lá no jornal Gazeta Brasil, né? Lembrando que o Walter Delgatti prestou depoimento à PF no dia de hoje, no qual o mesmo disse que recebeu 40 mil de Zambelli para invadir sistemas do judiciário e cita novas pessoas. Matéria do jornal Gazeta Brasil, tá ok, pessoal? Acabou de sair essa matéria, tá ok? Vamos seguindo aqui, Gazeta Brasil também. Defesa pede ao STF que Walter Delgatti possa ficar em silêncio na CPMI do 8 de janeiro. Gazeta Brasil. Hora Brasília, urgente. Urgente. Ao Estadão, Elisiane acusa Bolsonaro de ser mandante dos atos do dia 8 de janeiro. Hora Brasília. Então tá aqui, jornal Hora Brasília, né?
Notícia urgente, inclusive, né? Vamos seguindo aqui, Pleno News. Gonçalves Dias reconheceu o perigo do 8 de janeiro, né? Abre aspas, vamos ter problemas, fecha aspas, né? Foi o que disse o Gonçalves Dias, né? O ex-GSI recebeu avisos da chegada de vários ônibus à capital federal. Pleno News, né? E também quero lembrar que o fotógrafo da Reuters diz ter visto tropas perto do Planalto já invadido, né? Lembrando que o fotógrafo prestou depoimento à CPMI do dia de ontem, né? No qual foi muito comentado aqui no país. O Adriano Machado falou enquanto convocado na CPMI do 8 de janeiro, tá ok? Enfim, pode mostrar a matéria e seguir traremos as nossas opiniões finais. Tá ok, meus amigos? Então vamos lá. Aqui. A primeira matéria está aqui, ó. Oposição representa contra a PGR, contra Flávio Dino, por prevaricação. Está no Pleno News, tá ok, gente? Vamos aqui para uma segunda matéria aqui. Segunda ou terceira matéria. Delgatti, né? Recebeu 40 mil da Zambelli. Meu Deus do céu. Cita judiciária aqui. Vamos lá. Defesa pede ao Walter Delgado possa ficar calado. Silêncio. Tá ok? Pleno News. Vamos aqui para a Hora Brasília. Urgente. Estadão, Elisiane acusa Bolsonaro de ser mandante dos atos. Vamos lá. Tem mais alguma coisa aqui? G. Dias reconhece que errou, tá entendendo? No 8 de janeiro. Reconhece o perigo do 8 de janeiro e vamos ter problema. Ele já sabia, né, que ia ter problema. Tá ok? Vamos lá, tem mais uma matéria aqui. Tá ok? Fotógrafo diz que ter visto tropa perto do Planalto já invadido. Tá ok? Nós vamos... Primeira coisa que esse fotógrafo, ele é meio cara de pau, né? Ele fazendo uma encenação, acha que o povo brasileiro, ou nós, somos idiota, né? Tudo bem, porque é jornalista, estava podendo estar ali dentro. Mas por que ele estava ali no terceiro andar, perto do gabinete do Larápio? Alguém autorizou ele a entrar ali. Alguém autorizou. Tá vendo? É uma vergonha. O nosso jornalismo, ele tem esse tipo de coisa. Aí tem gente que defende esse tipo de coisa. Tá errado. Tá vendo? Tá errado. Que o cara voltou para pedir para apagar as imagens. Tá. Meu amigo, o sistema é bruto. O sistema hoje é bruto. Tem um celular, você bateu a foto, ela pode ir diretamente pro estúdio, lá, diretamente para a redação, direto. Até que o cara vê, já foi. Automático. Então vi com conversa fiada que o cara foi lá pedir para apagar as imagens, tem que convocar todo mundo ali, aqueles que estavam ali. Aquela quadrilha que estava ali dentro, ali junto com o fotógrafo, tem que chamar todo mundo. Vamos tirar a conclusão? Contradição. Agora eu te pergunto o seguinte: essas turmas que estavam ali, tem algum preso lá? Não tem nenhum. Não tem nenhum preso. Porque são tudo de esquerda. Nesse próprio fotógrafo tem que estar preso também. Isso é o que eu penso. Tem que estar preso. Tá vendo? Tem que estar preso. Porque ele, o que ele fala, ele termina incriminando o Flávio Dino. Tá? Flávio Dino. Que fica dizendo que é isso, aquilo outro. Esse cara mesmo, esse tal de Flávio Dino, no dia que ele deu a entrevista, ele, para querer se engrandecer, falou que estava lá no Palácio da Justiça, que fica anexo do Palácio do Planalto, de lá só olhando o caso acontecer. Tu acha que estava só de braço cruzado lá, vendo tudo acontecer? Amigo, quebra o telefone, quebra o sigilo telefônico dele, quebra o telemático dele, quebra tudo para te ver o que é que a merda que vai dar. Rapaz, eles têm muita sorte de ter ali uma quadrilha que estão defendendo eles, o Lula. Mas o Lula, se quebrar o sigilo, vão descobrir que ele sabia disso aí.
tá? Vai vendo, Brasil. Se quebrar G Dias, aquela tropa, a turma ali, pode ter certeza que vão descobrir que eles ligaram para eles, que eles tinham contato com outro, que eles já sabiam o que ia acontecer. Inclusive, para você ir para um lugar, é feita uma reunião antes, para saber lá, mandar. Não, ele resolveu ir direto lá para Araraquara, né? Que tem o PT lá, que é o prefeito de lá. Então, é uma vergonha o que a gente está passando. É uma vergonha o fotógrafo para ali, aquela conversa fiada mole, tá entendendo? E outra coisa, tinha que sair dali preso. Eu acho que tem que ser terrivelmente forte. O G Dias dizia aqui para ali, se ele for para lá, sai preso. Ah, tem que prender. Ponto final. Tá vendo? Para ficar dentro do imparcial. Nós temos quase 200 pessoas, 1.500 pessoas presas aí pelo Brasil com tornozeleira eletrônica. Por causa dos dorminhocos que ficam dormindo e um só trabalhando. Um só trabalha e os outros seguem lá, tá vendo? Não pode ser líder porque o líder é coisa boa, entendeu? Não é líder. É um Zé Ruela, mas tudo bem. Eu já tenho de falar para vocês aqui. O 8 de janeiro, nós nunca iremos saber a verdadeira verdade do que aconteceu ali dentro. Só teve muita encenação. Aquele fotógrafo, ele é um bom artista, tá entendendo? Ele poderia estar lá na Globo Lixo, tá entendendo? Fazendo novela, aquela turma ali, toda ali. Tudo ali é um conluio de mentir, é uma quadrilha, tem que prender todo mundo. O delegado Ramagem, ele foi muito contundente e disse falou direto ao ponto. Porque se você ficar enrolando, o que acontece? Quando o cara volta para dar réplica para você, você já se perdeu. Anota o que vai falar, o que vai perguntar, anotadinho, e vai direto ao ponto, acabou-se. Tá vendo? Então, parabéns à CPMI. Pena que tem ali a Lisiane Gama, que foi para ali mesmo para atrapalhar mesmo. Esse pessoal não tem nenhum compromisso com Brasília, com o Brasil, não tem nada. De que forma esse pessoal são eleitos, ninguém sabe. Ninguém sabe como é eleito, tá? Mas o Todo-Poderoso Jesus, ele sabe como é que está sendo assim. E às vezes tu vê aí o cara perder o mandato, não sabe por quê, porque ele mesmo termina se queimando. Tá lá, todo mundo lá em Brasília agora, com mensalão, o dinheiro da cueca, com aquele Zé Guimarães lá, que pegaram o dinheiro dele. Então essa turma, cara, não tem nenhum compromisso com o nosso país. Ele não quer ver um país honesto e verdadeiro, não. Eles querem ver um país corrupto. É porque a quadrilha é corrupta, entendeu? Aí, ó, gasolina aumentou. E o mercado já disparou a mercadoria no supermercado. O arroz nunca baixou, foi para cima. E há um risco seríssimo de aumentar a taxa de juros, voltar para o que era anterior. Porque é um governo fraco, é um governo fraquíssimo, entendeu? É um governo fraco, entendeu? Um governo que não tem proposta nenhuma para o Brasil. É um governo ali que todo mundo ali, tu vê, o Haddad, ele ganha, cara, se juntar o salário do Haddad, ele vai buscar quase 100 pau todo mês. Entendeu? Por quê? São corruptos. O que é que o Haddad fez hoje? É o ministro da economia. Mas onde ele estudou? Onde ele aprendeu a estudar? Porque quem foi o professor dele foi o Paulo Guedes, alguém que entenda de economia, porque uns caras que não entendem de economia, aí colocaram ele no Ministério da Economia. Tu tá entendendo como é que tá o nosso país? Tá enviesado? Tá enviesado, pô. Tá enviesado. Mas nós temos uma missão em eleger o Bolsonaro em 2026. O jogo não está totalmente caído. Entendeu? Ele pode voltar a momento todo. E se não der para o Bolsonaro, a gente sabemos que a gente vai eleger. Tá? Se o Bolsonaro ele não voltar, eu tenho fé em Deus dele voltar, mas se ele não voltar a ser elegível, o que é que vai acontecer? A pessoa, nós sabemos que ele vai indicar
Às vezes ele fica disfarçando, mas a gente sabe, se não der, essa pessoa ganha a eleição. Eu só digo para você, ganha, tá? Vamos fazer live aqui todo dia, de manhã, de noite, de madrugada, entrando ao vivo, todo momento, para botar essa pessoa lá no mais alto possível. Se não for o Bolsonaro, porque até agora, no presente momento, o Bolsonaro será candidato em 2026. Está longe ainda, mas será 26, porque a composição do TSE não é mais aquela não, tá? E nesse exato momento, é preciso a gente fazer o seguinte, quebrar sigilo bancário, né, gente? Será que só o meu sigilo bancário pode ser quebrado? Será que alguns ministros da economia, alguns ministros da fazenda, alguns ministros que comemora, foram lá no casamento lá do Larápio, com Janja, toda a tropa, Janja dando palpite no Twitter. Minha Nossa Senhora, tá vendo? Tem até cargo, ela como é que diz? Ela interfere ali, tá vendo? Coitado lá na cadeia, fazer o quê? Mas tudo bem, tá vendo? Questão de gosto não se discute, tá vendo? Tá certo, tá vendo? São pessoas que não estão comprometidas com o Brasil. Eu só digo para você, a esquerda não deu certo em país nenhum. E não seria no Brasil que iria dar certo. Vê o que aconteceu na Argentina agora. O cara ganhou as eleições lá. E ele tirou um monte de arrancou lá. Um monte de ministério. Para que um monte de ministério? Para que ministério disso, ministério daquilo? Não, te arrancou. Vai ter pouquíssimo ministério. Entendeu? E vai dar certo. Porque só aí é arrecadação, cara. Vamos supor que nós tivéssemos 10 ministérios aqui. Já estava bom demais. Entendeu? Estava bom demais. Mas ele resolveu inchar o país. O país hoje está inchado. O país não anda. O país está parado. O país está inchado. Olha, vou falar mais uma coisa para você. Veja o que aconteceu, o apagão que deu agora esses dias aí. No Nordeste, aqui no Rio de Janeiro não deu, mas no restante do país foi o dia todo sem energia. Agora eu te pergunto, ainda tem um nordestino que vota no Larápio, sabendo que esse cara não tem nenhum compromisso com o nosso país. Então, gente, se inscreva, compartilhe, dê aquele like, é muito importante o seu compartilhamento. Live nesse canal toda segunda, quarta-feira, toda segunda, quarta e sexta-feira, a partir das 19 horas. Se você é Lula, se você fora Lula, buzine. Eu vou fazer uma placa dessa aqui. Parabéns ao Francisco, lá de Francisco Melo, Francisco lá de Brasília. Fez lá, ó. Se fora Lula, buzina. Fora Lula, buzina. Tá ok, gente? Se inscreva e compartilhe, mas estou orando para que nosso país volte à normalidade. O país está enviesado e estão perdendo muito com isso. Tá ok, gente? A economia está indo pro beleléu, tá vendo? Veja a loja Casa Bahia, já tá dizendo, Casas Bahia, Renner, Magazine Luiza. Olha só as lojas que estão indo pro limpo. Menos o Luciano Hang, tá ó, na tranquilidade. Só achando graça desse pessoal que fez. Todo esse pessoal fizeram Renner, loja americana, tudo foram embora. Acabou, não tem mais nada. Milhares e milhares de empregados sendo demitidos. Se inscreva no nosso canal e compartilhe, gente. Live nesse canal. Toda segunda, quarta, sexta-feira, a partir das 19 horas. Verde e amarelo, jamais será vermelho. Se inscreva, compartilhe, vamos que vamos. Primeiramente eu faço questionamento, né? Aliás, vários questionamentos, né? A quem interessa o não compartilhamento das imagens o compartilhamento total, né? Das imagens do Ministério da Justiça CPMI. Outra. A quem interessa a não convocação de Flávio Dino para a CPMI? Outra. Cadê o Flávio Dino diante dos atos do dia 8 de janeiro? Cadê o Flávio Dino no dia 8 de janeiro? Por que aqueles invasores tiveram tanta facilidade de chegarem aonde chegaram? Não consigo deixar de conjecturar que essas invasões foram orquestradas pelo desgoverno do PT. Né? Querem falar que Bolsonaro foi supostamente mandante desses atos, sendo que, na verdade, ele estava fora do Brasil. Não só ele, mas o Anderson Torres também. Né? Por que prenderam o Anderson Torres, inclusive? Né? Faço aqui um questionamento. Né?
porque o sistema quer inventar uma delação premiada do próprio Torres contra o Bolsonaro. Né? A CPMI quer envolver o hacker da Vaza Jato, mas não faz sentido nenhum, porque o mesmo não tem ligação com os atos do dia 8. O ponto é que a CPMI virou palanque para a esquerda mentir o tempo inteiro. Né? Inclusive, por que a maioria dos integrantes dessa CPMI é de esquerda ao invés de direita? Né? Sendo que a CPMI deveria ser uma arma da oposição, não da situação. Né? Logicamente, o hacker da Vaza Jato ainda prestará seu depoimento. Né? Isso. Inclusive, ele acusou aqui a Carla Zambelli, né, envolvendo, inclusive, a quantia de R$40 mil. Né? Eu, logicamente, não confio na Carla Zambelli. Inclusive, por que ela foi se envolver com esse sujeito? Né? Só um questionamento aqui. Eu já suspeitava muito do passado da Zambelli, inclusive ela tem algumas atitudes, no meu entendimento, muito errôneas, né? Tanto que o próprio presidente Bolsonaro se afastou dela, não à toa, tá ok, pessoal? Agora, no que tange ao fotógrafo da Reuters, logicamente eu não tive tempo para ver todo o depoimento dele na CPMI do dia de ontem, afinal de contas foi um processo longo ali, mas novamente, né, foi um tempo, né, da esquerda inventar um monte de mentiras contra o presidente Bolsonaro e logicamente mentir o tempo inteiro, né? Porque é só isso que a esquerda sabe fazer, mentir, inventar hipocrisias e, logicamente, inventar narrativas, né, contra o Bolsonaro, né, mais precisamente, né. Mas se a esquerda tivesse compromisso de fato com os interesses nacionais, deveria ter prendido o fotógrafo da Reuters, né, afinal de contas, por que ele estava naquelas invasões do dia 8 de janeiro, né? Não faz sentido nenhum, né? Inclusive, houve uma matéria aqui que a gente até trouxe em uma das nossas transmissões ao vivo, nas quais apontava que infiltrados de esquerda estavam entre os invasores do dia 8 de janeiro. Por que não quererem apurar esse? Né? Por que aquele fotógrafo estava encenando tudo aquilo, né? Tudo aquilo segundo as imagens da CNN? Isso deveria ser apurado com mais rigor. Aliás, esse fotógrafo deveria responder pelos seus crimes, né? Deveria responder pelos seus crimes, né? Eu entendo que na prisão, né? Mas há quem diga até mesmo que ele deveria continuar do jeito que está, né? Em liberdade, o que é um absurdo. Porque, logicamente, né? Ele fez aquela encenação e deveria ser conduzido até mesmo a sua detenção. Mas, além disso, né? Eu quero ressaltar, né? Aqui que a Elisiane Gama é uma criminosa que hoje dizem ser relatora dessa CPMI. Ela é suspeita para julgar qualquer coisa. Porque, na verdade, ela está na política, mas não deveria estar, né? Essa que é a verdade, né? Dizem que ela foi eleita, né? Mas a gente até questiona isso, né? Enfim, será que ela teve essa quantidade de votos para vir a estar ali no Congresso Nacional? É só um questionamento aqui. Cadê os 60 milhões do Larap, inclusive? Cadê os 60 milhões? Enfim, eu torço muito
pelos deputados parlamentares de direita que estão ali na CPMI, mas não será fácil. Não será fácil diante de tantas mentiras, né? E diante do próprio viés dessa CPMI, né? Que é claramente esquerdista, por mais que tenha ali o Arthur Maia, né? E o próprio Arthur Maia também fez um acordo com o SPTF, sendo que, na verdade, os ministros lá do SPTF são inconfiáveis. Né? Eu suspeito muito dessas imagens que o Flávio Dino tenha cedido à CPMI. Eu acredito que essas imagens deveriam passarem por uma perícia forte, né? Até porque, digo e repito, não confio em comunistas, né? Ou, na verdade, a CPMI não deveria confiar, mas é isso, né? Eu presto aqui meus parabéns aos parlamentares de direita, né? Ao Ramagem, ao próprio Gustavo, que está lá também compondo, né, de vez em quando, na CPMI, o Nicolas, enfim, a gente presta aqui o nosso apoio aos parlamentares de direita que estão ali frente àquela CPMI diante de tantas mentiradas, né, diante de tantas falácias disseminadas pela esquerda, né. Afinal de contas, não existe esquerda sem mentira, né, eu já venho dizendo há muito tempo aqui, né, mas eu presto aqui meu repúdio ao Flávio Dino, né? Meus parabéns à oposição por representar contra ele na PGR, né? Dizer que todos aqueles de esquerda, né, não deveriam sair impunes diante dos atos que aconteceram no dia 8 de janeiro. Afinal de contas, o desgoverno do PT tem 100% de culpa quanto ao que aconteceu. Afinal de contas, o próprio desgoverno foi avisado através da ABIN, né? Mas, além disso, segundo imagem da própria CNN, o GSI contribuiu com os invasores entregando água e abrindo portas, né? Então, são diversos erros que aconteceram naqueles atos dia 8, que todos aqueles que erraram devem, de fato, responder pelos seus crimes. Mas é aquilo que eu sempre digo também, né? Direita não invade. Quem invade é a MST, quem invade é a MTST, né? Tá havendo também uma coletivização nesse inquérito que está acontecendo lá no SPTF diante do que aconteceu no dia 8 de janeiro, né? Na verdade, deveria passar por uma individualização dos casos, até porque quem estava no QG, em frente ao QG no dia 8 de janeiro, jamais deveria ter sido preso. Outra, né? Eu tenho vergonha dessas Forças Armadas que não só prestaram continência ao Larápio, mas também que cometeram um crime de perfídia naquele dia, né? Não sairão impunes. Afinal de contas, o Exército Brasileiro também tem sua parcela de culpa quanto ao que aconteceu no dia 8 de janeiro. Logicamente, no que tange ao cometimento do crime de perfídia. Mas eu entendo assim que o desgoverno é que tem sua parcela de culpa total quanto ao que aconteceu, afinal de contas foi avisado antes, mas além disso, né, eu acredito que o próprio desgoverno orquestrou tudo aquilo, né? Afinal de contas, se houve, né, segundo aqui as matérias, que infiltrados de esquerda estavam dentre os invasores do dia 8, então isso deveria ser apurado, mas a gente vai esperar os próximos desdobramentos sobre o caso do dia 8 de janeiro, né? Mas já aqui prestando meus parabéns aos deputados que representaram contra Flávio Dino na PGR. Eu entendo que o lugar de Flávio Dino deveria ser na cadeia, mas não só na cadeia que deveria estar Flávio Dino, o Larápio também. E é isso. Tá ok, meus amigos? Então inscreva-se no nosso canal e compartilhe nossa live. Temos live nesse canal toda segunda, quartas e sexta-feira a partir das 19 horas, mas nesse exato momento a gente vamos terminar essa live por aqui, uma live de 1 hora e meia, entendeu? Então
Tem alguma matéria ainda aí? Se tiver alguma coisa, fala mais aí. Vamos fechar essa aqui com chave de ouro. Live será distribuída para outros canais, tá ok, gente? Exatamente. Vou só trazer alguns informes aqui para a gente fechar essa live com chave de ouro, né? A Hora Brasília, né, relator da CPI do MST, questiona a conexão financeira de 2 milhões entre o grupo criminoso e o desgoverno do PT, tá ok? Hora Brasília, matéria aqui importante, né? Mas vamos seguindo aqui, ó. Por CPI do MST, Salles entra em queda de braço com Lira e bancada do agro. Vai vendo, Brasil. E tá aqui também, matéria de última hora, né? Bolsa cai pela 12ª vez consecutiva, né? E segue uma sequência de desvalorização histórica. Tá aqui, matéria do Terra Brasil Notícias. Isso é por conta do próprio desgoverno do PT, que tem feito diversos descalabros, né? E, inclusive, o lucro do BNDES teve queda de 45% no primeiro semestre de 2023. Vai vendo, Brasil. Então é isso, né? A gente vai encerrando essa live por aqui, né? Lembrando que a gente tem sempre transmissões ao vivo toda segunda, quarta e sexta, por volta das 19 horas, no horário de Brasília. Tá ok, meus amigos? Vamos terminar essa live por aqui. Que Deus abençoe nosso país, que Deus abençoe Bolsonaro e sua família, que Deus abençoe nossa família. E voltamos na sexta-feira, tá ok? Também quero lembrar aqui de uma matéria que está no jornal Conexão Política. Governo Tarcísio planeja criar programas educacionais para moradores de rua de São Paulo. Tá ok, gente? Parabenizar aqui o Tarcísio, né? Ele pode ter vacilado na reforma tributária, mas eu parabenizo por justamente anistiar quem não usou a focinheira e também por conta desse projeto que visa criar programas educacionais para moradores de rua de São Paulo. Tá ok, meus amigos? Eu desejo a todos uma noite abençoada em nome de Jesus, que Jesus nos abençoe, nos proteja e nos guarde. E vamos lutar. Estamos passando por essa dificuldade, mas a vitória vem no dia seguinte. Tá ok? Desejo a todos uma noite de bênção, uma quarta-feira aí maravilhosa aí, e uma noite de bênção. E voltamos na sexta-feira, em nome do Todo-Poderoso Jesus. Brasil acima de tudo. Deus acima de tudo. Valeu. Gente, um abraço, fique com Deus, que Jesus nos abençoe, nos proteja e nos guarde. Voltamos na sexta-feira. Boa noite a todos. Fiquem na paz.